Olha o beat, olha o beat, olha o beat, olha o beat. The go at home, the go at home, the go at home, the go at home, the go at home. Salve, salve! Eu me chamo Caio Silva, eu sou artista, pesquisador, produtor e um dos membros do coletivo Baile Afro Samurai. Eu tô aqui para começar os trabalhos, para abrir os caminhos, então eu vou explicar como que funciona e vai funcionar o projeto África Brasil. Eu acho que assim, para entender o projeto, eu acho que é necessário a gente contar um pouco das nossas histórias e contar principalmente a história do coletivo, como o coletivo surgiu, como ele foi desenvolvendo suas atividades e como a gente chegou aqui hoje. O coletivo Baile Afro Samurai, ele surgiu de uma necessidade muito pessoal de um grupo de amigos. Na época a gente estava procurando por lugares em que a gente pudesse se divertir e ouvir músicas relacionadas ao contexto afro-brasileiro. Então, o que inclui afrobeat, inclui funk, inclui rap, inclui soul, inclui jazz. E aí a gente percebeu na época que isso acontecia meio que de forma isolada, assim. Não havia um lugar, uma festa onde você pudesse passar por todas essas experiências. E aí o coletivo surgiu dessa vontade e a gente resolveu organizar por si próprio uma pequena festinha com essa pegada. E a gente foi organizando pequenos bailes, a ideia era fazer festas baratas, de baixo custo, então que se cobrasse 5, 10 reais no máximo. Depois disso, a gente percebeu que a coisa ficou muito séria quando a gente começou a pensar em bailes gratuitos nas ruas e a gente organizou um desses bailes ali no Espaço Francisco das Chagas Júnior, debaixo da ponte da Frei Serafim, e deu aproximadamente 5.000 pessoas. A partir daí a gente percebeu que o que a gente fazia era muito mais do que a diversão que nos moveu no início, tinha muito mais coisa a ser desdobrada ali. Pode parecer bobo organizar festas ou bailes, mas no nosso caso, focado principalmente na música afro-brasileira, há muita pesquisa por trás. Então a gente faz muita pesquisa não só sobre música em si, mas também sobre os processos históricos e políticos que estão por trás da criação dessas músicas. Então, por exemplo, o grupo em si tem 2 pesquisadores de formação, eu na antropologia e o Rafael na história. Então, a pesquisa é algo muito comum assim, nas nossas conversas e na forma como a gente entende que deve organizar esses bailes. Então, o cruzamento dessas pesquisas sobre a experiência negra e periférica com as nossas conversas, porque nós temos conversas infinitas assim sobre música, e a nossa própria experiência organizando o baile, conhecendo outros grupos e tendo contato com outras iniciativas em Teresina. O cruzamento de todas essas coisas é o centro e a origem do África Brasil. A gente pôde perceber, cruzando todas essas instâncias, essas variáveis, que existe uma conexão histórica e cultural muito grande entre o Brasil e a África. Enfim, existem
centenas de livros que explicam isso. Mas organizando o baile, a gente começou a sentir isso na pele. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente pôde ver que existe muito preconceito de classe e racismo com qualquer atividade cultural relacionada ao funk carioca, que é um estilo de música super famoso, tem artistas importantes, mas que ainda assim não consegue se livrar desse preconceito de classe e de raça no Brasil. Então a gente foi absorvendo essas experiências, né, e conectando junto com as nossas pesquisas, e daí surgiu a necessidade de ir além do ato de organizar festas e bailes. E aí a gente começou a ter conversa sobre como a gente poderia expandir esse conhecimento sobre música e sobre experiência racial no Brasil, através da conexão com a África, não só musical, mas no nosso caso, porque 2 DJs são africanos. E aí a gente começou a articular essas conexões e em pensar em um projeto maior. A gente pensou num projeto que discutisse consciência racial de forma educativa e através da música. E a gente decidiu focar essa ideia em espaços e escolas públicas. Então, a nossa ideia foi tornar o nosso trabalho uma peça audiovisual e didática e escrita e doar esse material para escolas públicas de Teresina com a intuição de promover educação étnico-racial através da música, focando na nossa experiência. Com isso, a gente quer que essa população jovem, né, essa população de escola pública, que em boa parte é o público dos nossos bailes, a gente quer que essa juventude, que eles entendam que os gostos pessoais deles e que a vontade de se divertir, que é o que acontece nos nossos bailes, a gente quer que eles percebam que isso significa muito mais do que só aquela diversão. A gente quer que eles percebam que existe ali todo um processo histórico e político que é relacionado à própria história do nosso país, à própria história do Brasil e da relação do Brasil com o continente africano. Então a gente abre o documentário com uma fala do Osvaldo, que é o DJ Dafro, natural de Angola, falando sobre como é a experiência dele de DJ angolano em Teresina. E aí há toda uma discussão sobre como ele enxerga não só a relação com a música lá e aqui, mas também com as festas. Então a fala dele é focada em como ele, enquanto DJ, enxerga as diferenças e as similaridades entre ser DJ em Angola e no Brasil e as festas em Angola e no Brasil. Primeiramente, a questão da diferença entre, por exemplo, entre festas brasileiras e festas angolanas. Primeiro que as festas angolanas, elas são das festas que são feitas 90% DJ. Aqui eu senti uma pequena diferença com relação a isso. Primeiro, algumas festas aqui são mais com bandas do que DJ. E tem também a questão que lá em Angola, a gente não, acho que até na época que eu comecei a tocar não tinha DJ mulher. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, até, gostei de ver, entendeu? Partilhar o palco, já partilhei o palco com várias DJs, que é uma coisa que, assim, me alegrou e é meio que incentiva, né? Para quem gosta, porque muitas das vezes as pessoas só não fazem por conta do preconceito mesmo. Tem gente que tem talento para fazer, mas não faz por conta do preconceito. Então, já aqui no Brasil foi completamente diferente. Também já tive uma outra visão com relação a esse aspecto. Essa cultura de ser DJ em Angola, Luanda, é mais primeiro por conta dos estilos musicais. Porque Angola é um país muito diversificado em termos de estilo. Por exemplo,
a eletrônica é um estilo muito assim, mais, como é que eu posso dizer, mais europeu, né? Já temos outros estilos que são americanos. Então, por Angola ser diversificado, a gente digo que a gente meio que não consegue se contentar com tipo, ouvir só um estilo. Então, a gente quer empregar esse estilo diante de alguma comemoração, entendeu? Tipo, por exemplo, tem uma festa. A gente vai empregar, vai querer colocar todo tipo de estilo para agradar todo tipo de público. A gente não vai por por um estilo único que, por exemplo, só o angolano, só o continente africano gosta. Então a gente vai diversificando mais essa questão de estilo. Então, dentro dessa diversificação é onde ocorre o interesse da pessoa em querer, tipo, em querer mostrar, em querer trazer uma alegria com relação à música. Entendeu? Aí a pessoa acaba se interessando em ser DJ, ver o pessoal alegre, ver, porque a gente é considerado, né, o povo alegre, povo feliz. Por conta de quê? Por conta da diversificação de cultura, diversificação de estilos e muito mais. Quando eu fui mais criança, o meu pai ele tinha aparelhos de sons. E ele ouvia muita música todo final de semana, toda sexta, todo sábado ele ouvia música. E desde sempre eu gostei de música, e sempre tive o sonho tipo, de ter alguma coisa, né, que tem que envolve a música, entendeu? Essa arte eu comecei a tocar desde os meus 15 anos. Eu tive influência de alguns amigos, né, que já mexiam com produção de música, já trabalhavam com mixagem, essas coisas. Eu sempre fui apaixonado por música, sempre fui apaixonado por materiais eletrônicos. Quando completei os meus 14 anos, é onde eu tive mais afinidade com relação a ser DJ, tive muita afinidade, onde abriu mais a minha visão. Quando completei os 15 anos, é quando eu comecei a praticar mesmo. Comecei a praticar e fui conhecendo mais músicas, fui conhecendo outras culturas por intermédio musicais. Tipo, por exemplo, eu comecei a ouvir mais o axé, o funk, né? São músicas brasileiras. Comecei a buscar mais sobre esses estilos. Existem músicas que são discriminadas praticamente digo que existem músicas que são discriminadas pelo conteúdo. Só que a gente precisa prestar atenção numa coisa. Quando o pessoal vai discriminar a música, está discriminando todo o estilo. Só que temos que lembrar que dentro de um estilo existem várias músicas. Por exemplo, tem axé, que são educacionais, tem músicas que são educacionais, mas quando a gente vai por uma vertente, vê que tudo é a mesma coisa, principalmente na visão dos mais velhos, tem certo preconceito. Por exemplo, tem lugares que não tocam funk porque dizem que é marginalizado, que é coisa de marginal. Tem lugares que não tocam, por exemplo, lá em Angola, tem lugares que não tocam kuduro, que é um estilo que é marginalizado. Só que a gente precisa perceber que é o kuduro que levou muita gente a conhecer Angola. Da mesma forma que é o funk que levou eu a conhecer o Brasil. Por intermédio de música, a gente precisa prestar atenção nessa coisa. Por intermédio de música, a gente leva a nossa cultura avante. Então é basicamente isso. Eu futuramente pretendo passar uma visão para o pessoal que não é assim. Como DJ, eu vou para uma festa, eu chego, esse estilo é assim, mas tem gente que faz ao contrário, mas não podemos generalizar, todos os estilos são iguais. Lá em Angola, eu tocava muito funk. E o Afro House e outros estilos, mas os estilos principais que a gente usa para agitar a população eram esses dois. Primeiro porque o funk, ele tem, hoje em dia, né, tem os funks com a velocidade maior, com o BPM maior, e tem uns com BPM menor. Só que, por exemplo, o Afro House, ele tem tem uma padronização do BPM dele, é 130 BPMs, que é a batida por minuto. Já o funk, alguns funks daquela época que eu tocava,
tem a mesma pegada, que é 130 BPMs 130 BPMs. Então, o que que acontece? Então, existia um casamento entre esses dois estilos, entendeu? Só que, o que que acontece? A batida, a forma de produção era completamente diferente, ou é completamente diferente. Onde tem 2 toques, tem 4 no Afro House. Onde tem 2 no funk, tem 4 no Afro House. Então, tipo, trazendo pra cá, foi uma experiência nova. Porque quando eu cheguei aqui, me deu a entender que muita gente não conhecia o estilo Afro House. Começou a conhecer por intermédio de internet, por intermédio de outros DJs. E isso meio que, assim, já deu um empurrão. Só que eu pegando funk, tocando lá em Angola, todo mundo dança. Não importa quem seja, todo mundo dança. Aí eu trago o Afro House pra cá, nem todo mundo dança. Por quê? Porque primeiro que não conhecem o estilo. Não conhecem muito bem como é que é feito, como é que se dança. Então, tipo, a gente para dançar alguma coisa, a gente tem que conhecer. Muitas das vezes acontece isso. Então é mais ou menos isso que acontece entre esses dois estilos. São os estilos que eu mencionei aqui, são os estilos que eu mais toco. Então é basicamente isso. O que eu posso mais ou menos tipo afirmar é que assim, o funk, né? Tô focando muito no funk porque é um estilo que eu nasci, né? Nasci fazendo, tipo, ouvindo funk praticamente. E o funk, ele tem a pegada que lá o continente africano em si, todo mundo ouve. Entendeu? Já o estilo Afro House está começando, está criando. Inclusive mesmo tem gente que, assim, por não conhecer, diz, que música é essa em plena festa? Só que muitas das vezes quando eu estou tocando eu aviso logo, é um estilo do continente africano, produzido tal, por aí, que é um estilo que é proveniente do Zulu, que é um estilo sul-africano, que o Zulu nasceu na África do Sul e nascendo um Zulu, aí surge o Afro House, que é já um tipo uma tudo junto praticamente. Right.
Buyisele, Napoli tate, Dialifuna, Napoli puma, Dialifuna, Le Buyisele, Sele, Chanelo Vilupin, Galulu Buyisele, Napoli tate, Napoli puma, Dialifuna, Le Buyisele. E aí então a gente tem o Guilherme Cerqueira, o DJ Barão, fazendo o caminho contrário do Osvaldo, do DJ Dafro. O Barão, o Guilherme, ele fala sobre o que é a experiência do DJ brasileiro que é apaixonado por música negra. E o Guilherme em especial, ao contrário do Osvaldo, que tá falando sobre festas, o Guilherme se foca no aspecto som. Então, como um DJ brasileiro de música negra pensa o som, né? Pensa os sound systems, pensa a música em si, pensa a relação com os discos, com os CDs e como o DJ se relaciona com o próprio som, assim, em especial o som proveniente da música negra, que é muito específico nesse sentido. A música jamaicana, ela tem uma história que ela está atrelada à independência, né? A música jamaicana, ela tem uma... O primeiro grande manifesto de música na Jamaica foi o ska, né? Nos anos 50. E ele veio para ser ele foi abraçado pelo país inteiro como a música da independência jamaicana, a música da cultura jamaicana, da identidade jamaicana. E ela é uma música, falando tecnicamente, ela é uma música com bastante influência da música americana negra, né? Ela tem uma influência forte do rhythm and blues. E essa música, ela basicamente foi o grito de independência, né, da Jamaica. O ska, ele tem seus grandes artistas, sim, mas ela foi uma produção mais, como é que eu posso dizer, uma produção mais caseira, mais de bairro. Ela é uma produção mais artesanal, até porque a Jamaica não tinha a indústria musical formada nessa época. O ska, ele é um ritmo acelerado, ele é feito para ser dançante. Ele era uma música de baile. Fazendo uma comparação ali com os Estados Unidos, era o rock and roll, o rockabilly da Jamaica, é o ska. O rocksteady, ele surgiu com uma forte influência do soul americano, dos anos 60, né? Que a Jamaica está ali num ponto estratégico, né? Eles recebem muita influência da Inglaterra por ser a colônia ligada com a Inglaterra e por estar ao lado dos Estados Unidos. Então eles recebem muita influência dos Estados Unidos. O rocksteady, ele foi uma explosão, na verdade, foi assim uma loucura na Jamaica e durou só 18 meses. Exatamente. De tão explorado que foi esse estilo, ele deu uma saturada. Mas foi tão prolífica a produção que ainda hoje as pessoas escutam, ainda hoje se descobre coisas perdidas por aí do rocksteady. Eu tenho um compacto aqui do Eptones, que é Book of Rules. É um compacto dessa música, é um clássico lá na Jamaica, Book of Rules, e é bem característico do rocksteady, né? Que é o ska desacelerado e que é a diferença do rocksteady para o reggae que a gente conhece. É que o reggae, ele é um tipo de música que toca no contratempo, né? A guitarra toca no contratempo. No rocksteady, não. O rocksteady, ainda como o ska, era tocado no tempo do compasso. O rocksteady estourou entre 67 e 68, certo? Foi nessa época que a indústria musical jamaicana se firmou. Né? Foi nessa época que o Sound System se firmaram, foi nessa época que as grandes gravadoras como a Studio One, a Trohan, a Gibbs se firmaram
de fato a indústria jamaicana musical passa a existir a partir daí. E a gente também tem que lembrar da situação econômica que estava o país, né? Um país pós-independência, de crise econômica forte. Então, assim, as pessoas não tinham muito poder aquisitivo. A Sound System, ele nasceu de uma necessidade das pessoas de estarem se reunindo, de estarem em festas e tal, e não necessariamente você teria que pagar uma banda para tocar. Então, assim, o que é que o pessoal fazia? Eles montavam os sistemas de som com as caixas de som e colocavam na rua. Era uma festa de rua, né? Normalmente os bares financiavam essas festas e as pessoas se aglomeravam lá, iam consumindo no bar e curtindo o som. O Sound System ganhou uma força muito grande porque ele se tornou uma forma de vinculação de novas músicas, né? Então, assim, muitos Sound Systems tinham acordos com gravadoras para receber músicas exclusivas, quase uma função de rádio. Então eles recebiam músicas exclusivas, né? Por exemplo, o artista tal, um Paragons da vida, lançou uma música nova. Então aquela música vai para aquele Sound System porque é o acordo que eles têm. Então aquele cara tem aquela música que vai ser lançada, vai estourar, mas só ele tem aquela música. Então as pessoas vão para o Sound System dele porque ele está tocando. Então, assim, daí começou essa relação também. Eles nascem de forma artesanal até porque quem fazia o Sound System eram os próprios, quem montavam as caixas de som eram os próprios donos do Sound System. A gente tem que lembrar que naquela época não existia a potência sonora que você consegue em uma caixa pequena hoje em dia, né? Então, eles montavam seus próprios sons e o equipamento do som basicamente assim. Basicamente uma Sound System é formada do paredão de som, né? Um preamp especial de Sound System e um toca-disco, né? E os componentes da Sound System, né? Que se firmou, no começo não era assim, né? Mas com o tempo foi se firmando, mas se firmou com basicamente 4 integrantes, né? O Sound System tem o DJ, que na Jamaica o DJ ele é o mestre de cerimônias, é o Toasted, também é outro nome. E ele tem o seletor, que é o cara que escolhe os discos que vão tocar na sequência da festa. Ele tem o cara que toca efetivamente, o operador de som. E eles têm um quarto cara, que esse cara, ele é como que eu falo? O pesquisador seria o nome, porque a função desse cara é ir buscar os discos. Então ele vai nos sebos, ele vai nas lojas, ele vai nas gravadoras, ele vai buscar aquela música exclusiva para o seu Sound System. Então são basicamente esses 4 caras. O Sound System, ele é uma máquina de influenciar o mundo, velho, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o Sound System influenciou o surgimento do hip hop, tanto técnico quanto artisticamente, né? Porque o Toasted, ele é um pré-MC, entendeu? Os MCs do rap foram fortemente influenciados pela essa coisa do Toasted de cantar por cima da música, de falar por cima da música. Na parte técnica, basicamente, a mesa de som do DJ de hip hop é uma mesa de som de Sound System, mas acrescentado um deck a mais, porque o Sound System só toca com um deck. E o hip hop são com 2 decks de toca-disco. Na Inglaterra foi natural as festas serem feitas em casas, porque era uma cultura que não era bem-vinda, né? Existia sim um preconceito a respeito da cultura caribenha lá na Inglaterra. As festas nas casas eram uma forma de eles poderem se organizar, a juventude caribenha, ela poder encontrar o seu espaço com segurança e poder curtir a sua cultura, né? Isso daí foi uma raiz que cresceu e deu em outras coisas, né?
Por exemplo, aqui no Brasil a gente recebeu muita influência, pelo menos no Nordeste, a gente recebe muita influência das Sound Systems. Aqui no Piauí é conhecido como pancadão, mas no Maranhão é conhecido como radiola. Em outros estados tem outros nomes, né? Mas o pancadão acho que é o nome mais comum. Basicamente, o pancadão no Piauí ou no Nordeste, ele faz a mesma função que a Sound System fazia na Jamaica. Ele é uma festa popular, é uma festa para o povo e é uma festa que... Tem preconceito. Que não... Existe preconceito, sim. É uma festa de periferia, não é uma festa que vai acontecer na zona nobre das cidades. Né? Mas ela tem uma diferença. Assim, fazendo uma comparação aqui no Brasil, porque o reggae ele tá em todo lugar, né? Então, assim, no sul do Brasil, as Sound Systems do sul do Brasil, elas têm uma influência que é mais ligada à Sound System inglesa, que ela desenvolveu uma personalidade própria, né? Até porque, enfim, eles estão recebendo uma influência direta de outra cultura ali, né? Então é natural que ela seja diferente da Jamaica. Por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem uma cultura do remix, que é pegar músicas populares brasileiras e transformar em reggae e jogar lá no pancadão e deixar a galera curtir. Isso acontece na Jamaica também, sempre aconteceu na verdade. O Rocksteady, por exemplo, foi prolífico nisso, em copiar músicas do soul e transformá-las em versões jamaicanas e jogar pra galera. Ainda hoje na Jamaica se faz o remix também. Ao final do Rocksteady, ali em 68, o reggae começa a surgir, né? E o reggae, ele vem daquela influência roots. É uma música bem simples, uma música normalmente de 2, 3 acordes, e junto com essa influência rural do reggae, vem também a influência religiosa, né, do Rastafari. Né? O reggae se tornou uma forma de transmitir a mensagem do rastafarismo, e basicamente muitas músicas gospels, digamos assim, do Rastafari são reggaes. Né? Sata Massagana é uma música, é um clássico, o Abyssinians toca Sata Massagana, é uma das melhores versões de Sata Massagana que eu já ouvi. E é uma música linda, né? Então o reggae, ele também é essa porta de divulgação do rastafarianismo. O reggae ele explode no mundo mais ou menos na metade dos anos 70, quando o Bob Marley ele sai da Inglaterra. Ele vai para a Inglaterra, né? Ele sai da Jamaica por conta de um atentado que ele sofre lá, né? A situação na Jamaica não era uma situação fácil nessa época em especial por conta da Guerra Fria, né? Os bairros pobres das cidades jamaicanas eram lotados de gangues, e essas gangues estavam ligadas a políticos, e esses políticos se dividiam entre a esquerda e a direita do país, né? Direita ligada aos Estados Unidos, esquerda ligada à União Soviética. Então basicamente existia praticamente uma guerra civil dentro da Jamaica. O Bob Marley não costumava tomar partido nem pela esquerda nem pela direita, e ele era o artista, naquele momento era o artista mais popular da Jamaica. Então assim, ele foi alvo desse atentado porque se especula que ele
esse atentado pudesse ser utilizado de forma política, porque, se eu não me engano, acho que foi até o lado da direita que orquestrou o atentado para depois colocar uma culpa no pessoal da esquerda, né? E ele vai para a Inglaterra, e lá na Inglaterra ele grava novas músicas e sai em turnê. Nessa época ele explode para... Ele já tinha ido na Inglaterra antes, tem até esse disco aqui que é o disco que ele gravou lá na Inglaterra, da primeira turnê dele, que é o Live. Ele grava o Live na primeira turnê na Inglaterra, mas nessa época ele ainda não está lá, morando lá. Ele passa a morar lá a partir da metade dos anos 70, né? Grava o Exodus, que é um dos melhores discos dele. O nome é bem interessante. O nome já remete. Ele explode para o mundo, né? Faz outro disco maravilhoso ao vivo de turnê, que é o Babylon by Bus. E se torna uma figura, um ícone, um mito, né? Espalhando para o mundo inteiro o reggae, o Rastafari e a cultura jamaicana em geral. E é impressionante porque, assim, quantos artistas no mundo você conhece que, quando se fala em um estilo, a primeira coisa que vem na sua cabeça é essa pessoa, né? Não é coisa pequena o que o Bob Marley representa para a Jamaica e o que o Bob Marley representa para o mundo da música. Você pode até não gostar do Bob Marley, mas ele é maior do que você. Because me lost me love up on the Queen's Highway. Say me lost me love up on the Queen's Highway. Me never get it back until the very next day. Never get it back until the very next day. She gone with the boss DJ. Me take away Carol from Errol. Me take away Sharon from Devon. Me take away Patsy from Ruby. But you make love go and you make love stay. Bro bada feel, 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 bro bada penetrating. Feel a rootsman love possessing. Rootsman love possessing. Feel, baby. I love the girl I see. Do you wanna wings with me? Come in. I love the girl I see. Do you wanna wings with me? Running, baby. Can you handle the reasoning? Do you want a little more seasoning? I hope you'll find that I'm not the joking kind. If you think I'm not a thrill, everything is cool still. Cause now you know my level. I'll never cause you love trouble, no. Rootsman penetrating. A rootsman penetrating. Feel. E em seguida a gente tem o Isnaba, né, que é o DJ Faraó, falando sobre história da África.
sendo ele natural, nascido e criado na Guiné-Bissau, ele vai trazer a perspectiva da história da África pelo olhar de uma pessoa do continente africano. Então ele vai falar de aspectos históricos que a história do Brasil, que é uma história latina, né, americana, por se tratar das Américas, não contempla. E aí ele vai relacionar essa história da África com os aspectos musicais e com a experiência dele de DJ. A música, para nós africanos, é uma coisa do dia a dia, faz parte da gente. Desde a nossa nascença até a morte, estamos ligados à música. Desde a minha infância, a minha mãe já participava no grupo da Manjuandade. Manjuandade é um grupo exclusivo só de mulheres, onde elas são autoras e produtoras da festa. Nessa organização existe um estilo musical que se chama Tina, que basicamente usa um instrumento de percussão como a cabaça e com uma banheira na água. A Tina é um estilo gumbé. A Tina é um estilo gumbé. Aí dentro da Tina, como falei, é um estilo que mais é usado, é tocado pelas mulheres. Então a minha mãe fazia parte de um desses grupos e eu sempre via a festa dele e sempre eu era também um dos observadores da festa. E isso já tem uma relação comigo. E além disso, a música e a dança é um processo cotidiano da nossa cultura. Como a Guiné-Bissau é um país que fala português, e na África existem 5 países que falam português: Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Então, e esses 5 países, existe uma ligação entre eles devido ao processo da descolonização, da independência. Então, esses 5 países formaram um grupo que chama PALOP. Então, o PALOP é como se fosse um país. Quando você fala de PALOP, é como se você fala de PALOP, você cita todos os 5 países, mas unidos numa só cultura, que é movida ao kuduro, estilo musical daqui da Angola, zouk, que é o estilo musical que tem origens africanas, mas que veio do Caribe, kizomba, que também é de Angola. Então nesses 5 países se fala só uma língua, que é a língua PALOP, que é zouk, que é kizomba, que é kuduro, e depois veio Decalé, que é da Costa do Marfim, um estilo bem dançante também. E atualmente Afro House, que está dominando a parada. Sundiata Keita foi um grande guerreiro africano que viveu no século 10, 11 da era atual, e ele foi uma pessoa que não era destinada a ser assim, porque todas as probabilidades jogavam contra ele, porque ele nasceu de uma forma, ele nasceu deformado. E ele demorou muito tempo para saber andar e falar. Parecia uma maldição. Então, depois que ele foi viver no norte, mais ao norte do Mali, porque ele era de uma etnia malinque.
E o rei, na altura, que se chamava Sumancaru, era da etnia Susu. E esse rei, antes de existir o Império do Mali, eram vários reinos, no caso. Cada etnia tinha o seu reino. Então, esse rei Sumancaru, que é da etnia Susu, ele tentava conquistar os malinquês, que é da etnia Sundiata Keita. Aí depois que o Sundiata Keita começou a aprender a guerrear e virou um soldado, ele voltou para a aldeia dele e reuniu vários outros homens. Ele conseguiu derrotar o rei Sumancaru da etnia Susu e ele fundou o Império do Mali. E logo depois morreu por doença, acho infecção, alguma coisa. Ele morreu com cerca de 40 a 50 anos de idade que ele morreu. Aí o Império continuou, aí o irmão dele assumiu, aí a partir de lá, um tempo depois, nasceu o sobrinho neto dele, que se chama Musa, que depois ele virou Mansa, que o grande, o imperador africano, que um dos mais ricos homens que viveu na Terra. Então Mansa Musa, ele conseguiu, ele criou 2 estados, no caso Tumbuktu e Gao, que foram 2 capitais do Império, que depois que ele foi a Meca, a peregrinação, depois de lá ele construiu universidades e mesquitas. Hoje em dia ainda existe a mesquita de Djenne, em Mali, que foi construído com arquitetura africana mesmo. Inclusive o Palácio de Londres é inspirado na arquitetura de mesquita de Djenne, em Mali. Então, antes disso, porque o Império do Mali começou há muito tempo, né? Na época dos mouros mesmo, né? Os mouros são eram povos do deserto, né? que viviam na região de hoje que é Etiópia, Egito, Líbia, Mauritânia, Argélia, Marrocos. E essas pessoas, eles já tinham domínio a tecnologias, a medicina, a ciência. Então, quando surgiu a expansão islâmica, muitos desses povos que se converteram ao Islã. E de lá, para expandir o Islã, eles imigraram para várias zonas daquela região, tanto no Oriente Médio como o sul da Europa. E eles foram para a Espanha e Portugal. E de lá, no século 5, 6, 7, eles se estabeleceram na Espanha, e a capital era Andaluzia, na Sevilha. E de lá eles construíram várias maravilhas. Hoje em dia, muitos castelos que a gente vê na Europa foram construídos por mouros, os povos mouros, os povos africanos. Então, esses povos, eles ao mesmo tempo tinham contatos com povos do oeste, do Império, concretamente do Império do Mali. Eles faziam trocas comerciais e através de rotas que chamava caravanas, né? Que trocas de camelos, de ouro, de sal, de espelhos. E assim, até o século XIV, XV, com a chegada dos europeus. Porque os europeus, eles se beneficiaram da tecnologia que os africanos levaram na Europa, e eles se desenvolveram como um povo e como um reino. Porque antes disso, eram quase 100% analfabetos os europeus. Só os reis, as pessoas de altos padrões que tinham conhecimento. Então, quando os mouros chegaram lá, os africanos chegaram lá, eles botaram a educação e era para todos, tanto mulheres como os homens. Então, porque na África, isso já era algo normal, as mulheres, os homens tendo alfabetização. Inclusive, tem uma universidade em Marrocos que se chama Universidade de Fez. Foi a primeira universidade no mundo. Ele foi fundado no século VII, eu acredito, 6, 7.
Até hoje essa universidade existe. Inclusive, uma amiga minha com quem terminei o ensino médio, ela formou lá na Universidade de Fez, em Marrocos. Então, quando os mouros chegaram, eles botaram todo mundo, toda a sociedade europeia, Portugal, Espanha, tudo tal, para a alfabetização, e eles fundaram várias cidades. Hoje, praticamente, muitas cidades europeias da Espanha e de Portugal, os nomes se remetem aos nomes que foram dados pelos mouros, como Sevilha, Andaluzia, Granada, Algarve. Então, são todos os nomes dos povos comoros, dos povos mouros africanos. Os meus pais, a adolescência deles foi durante a época colonial, nos anos 70, 80, assim. Então foi um processo, o processo colonial era sob o domínio português, que tinha repressão, né, antes da independência. O processo da independência da Guiné-Bissau foi um processo que aconteceu devido às circunstâncias que a sociedade vivia, né? Porque a sociedade que vivia na Guiné-Bissau era uma sociedade pacífica, os guineenses. Então, mas vivia de uma forma injusta, porque estavam no território deles, no continente deles, eles não usufruíam do que era de bom. Então, os intelectuais, os africanos que estudavam na Europa, eles viam isso de uma forma injusta. Eles se organizaram, e quando eles retornaram ao país, eles começaram a fazer a mobilização da população. E essa mobilização, a força motriz dessa mobilização foi a música. Existiu na época um cara chamado José Carlos Schwartz. Ele foi um dos grandes homens. Ele era um músico, foi um dos grandes homens que contribuíram para passar a mensagem, o orgulho guineense, aquele patriotismo para alertar a população da injustiça. Aí, devido a esse processo, os guineenses tiveram coragem de enfrentar os portugueses. Na verdade, o processo começou, foram as mulheres, cara, que passaram na frente. Sim. Foram as mulheres que tomaram a frente da luta. Os homens tinham receio, as mulheres tomaram a frente. Eles falaram, não vamos aceitar os brancos vieram aqui para maltratar os nossos filhos. Aí, assim que começou, isso fez com que os homens tiveram coragem de lutar. O grupo Suprema Majombo surgiu já no decorrer da luta de libertação e no início do processo democrático. Sim. Nos anos 80, que o grande artista lá, o Zé Manel, né? Que foi um dos fundadores do Suprema Majombo. E esse José Carlos Soares, ele era do outro grupo que se chamava Cobiana Jazz. Cobiana Jazz. Jazz? Cobiana Jazz, o nome do grupo. Então ele era um dos vocalistas e mentores. E ele foi assassinado em Cuba em 73, 74. Ele foi assassinado em Cuba. A grande diferença que eu percebi é da forma que as pessoas consomem as músicas aqui e lá, é na sua interpretação. Lá eu lembro que na minha infância e adolescência, as meninas, né, elas sempre eram ensinadas um estilo de dança que hoje em dia aqui se chama twerk.
Twerk. Exatamente. Na América, né? E nas Américas, twerk. E esse estilo de dança, as meninas, né, aprendiam a dançar, né, mexendo o bumbum. Só que, de forma alguma, era erotizar, era algo normal. As pessoas não viam isso como algo sexual. Era uma expressão. Era uma expressão, era uma dança normal, que faz parte da cultura, que é algo inerente a nós. Que em nenhum momento é algo sexual. E também tem o estilo Zouk Kizomba, que se dança a casal, a dois, que é algo você dança junto à parceira, né? Que aqui, que quando a gente fazia as festas africanas, que aqui as pessoas, principalmente as meninas brasileiras, achavam isso muito erótica, aquela dança muito erótica, aquele estilo muito erótico. Para nós, né, era algo normal. Não era erotizado, você dançava com qualquer pessoa que seja, o estilo. É um contato, é uma ligação, que você vive a música, você não vive o lado sexual da música. Então é isso que eu percebo a diferença. Esse projeto foi pensado inicialmente como um workshop presencial, que ia ser executado na unidade escolar UOL Ferraz, localizada na Zona Norte de Teresina, capital. E ele foi adaptado por questão da pandemia. Ele foi pensado antes do início da pandemia no Brasil, né? E no decorrer desses anos, né, desse ano e ano e meio, o sistema educacional ficou meio complicado, com idas e vindas das aulas. A gente acabou adaptando para o modelo de documentário. Nesse documentário a gente tenta mostrar, através do nosso coletivo, que é o Baile Afro-Samurai, através das diferenças desse coletivo, ou seja, cada pessoa diferente tem uma perspectiva diferente, e mostrar a nossa ideia da importância da cultura popular, da música popular dentro das escolas, né? E como é que estaria ligado às escolas? Estaria ligado à própria cultura afro-brasileira, né? Que permeia, que é a coisa principal que fundamenta a música popular, que é escutada nas periferias, é escutada nos bairros, né, das cidades brasileiras. Então é estabelecer esse diálogo entre música popular, cultura afro-brasileira e história através da cultura dos DJs. E isso é mostrado pelos DJs da Afro Samurai. É importante a gente agradecer assim, a oportunidade e a paciência da diretora Isonete, foi a pessoa que nos recebeu com muito carinho, muita atenção no início do projeto e aguardou pacientemente a execução do projeto. Espero que ele consiga fazer parte aí das aulas dos meninos aí do colégio e que os professores consigam desenvolver debates sobre o que a gente propõe, sobre música, sobre a cultura afro-brasileira, sobre a questão do preconceito mesmo também, que está permeada naquilo que se escuta, naquilo que não se pode escutar, naquilo que é considerado imoral ou errado e aquilo que não é, né? Então a gente agradece a escola, a paciência, espero que os alunos tenham um grande proveito desse conteúdo. Agradecemos também aí a própria Lei Emergencial de Blanc, que nos financiou para construir esse projeto, e também a Fundação Municipal Monsenhor Chaves de Teresina. Fica aí o meu salve a todo mundo e o agradecimento. E a gente espera de coração que vocês se sintam instigados a pesquisar e a saber mais ao assistir esse documentário. E a gente está completamente aberto ao feedback de vocês. É muito importante, assim como acontece nos bailes, que a gente receba esse feedback por parte de vocês. Então, no final do documentário vai aparecer todas as nossas redes sociais. E, por favor, nos mandem mensagem e digam o que vocês acharam, como a gente pode corrigir. Porque eu acho que esse projeto ele representa apenas o começo assim, de uma caminhada que discute temas muito importantes para a história do Brasil e que possui um pano de fundo bem legal, assim, que são as festas e os bailes e o ato de celebrar a vida e a experiência negra no mundo. Valeu, muito obrigado.